Bom dia, gente! Vamos ver na aula de hoje o que é uma base de um espaço vetorial. Vamos ver que a base de um espaço vetorial nada mais é que o número mínimo de vetores que geram um espaço vetorial. A definição de base me diz que um conjunto B, V1 até Vn, que está contido em V, é uma base de um espaço vetorial VC. B é Li e B gera o espaço vetorial. Vamos aqui pegar então um exemplo, né? Considerando então uma base do R2. Vamos testar se esses dois vetores aqui realmente são uma base do R2. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que testar é ver se os vetores são linearmente independentes. Eu posso simplesmente olhar dois vetores, sabendo que eles não são múltiplos, eles são LI. Mas digamos que eu me esqueci desse conceito, então eu vou escrever a combinação linear igual a zero e ver no que resulta esse sistema linear. Então, vamos lá. A multiplica o vetor 1 e 1, mais B multiplica o vetor menos 1 e 0, igual a 0 e 0. Montando o sisteminha linear, vamos ter A menos B igual a 0 e A mais 0 igual a 0. Temos que A é 0, substituindo A por 0 na primeira equação, achamos que B é 0. Então, se A é 0, B é 0, os dois vetores são linearmente independentes, certo? Vamos ver agora, então, que o meu B gera o meu R2. Vamos pegar um vetor genérico do R2 e escrever como combinação linear de 1 e 1 e menos 1 e 0. Vamos ter um outro sisteminha linear. Agora temos que A menos B igual a X e A mais 0 igual a Y, certo? Temos então que o meu A é igual a Y, substituindo o A aqui na primeira equação, encontramos que o meu A é igual a Y e que o meu B vai ser igual a Y menos X. Voltando aqui nessa primeira equação da combinação linear, então temos que x e y é igual a y que multiplica 1 mais y menos x que multiplica menos 1 e 0. Se fizermos então essas multiplicações escalar vetor, vamos ter aqui y, aqui menos y, então zerou, e aqui temos x positivo, chegamos no x. Aqui vamos ter y mais 0, temos o y. Então, realmente foi comprovado que esses dois vetores geram todo o R2, pois foi verificada essa igualdade. Nesse caso, então, temos que B é uma base, porque o conjunto de B é linearmente independente e B gera o espaço vetorial R2. Aqui só para exemplificar, então, uma figurinha, né, que realmente podemos ver que quaisquer vetores do R2 podem ser escritos como combinação linear dos vetores dessa base B. Aqui vamos ver alguns exemplos clássicos de bases, né, e seus respectivos espaços vetoriais, as chamadas bases canônicas. Temos aqui a base canônica do R4, temos a base canônica do R3, base canônica do R2, base canônica do R, base canônica das matrizes 2×2. Agora vamos dar uma olhada na base canônica dos polinômios, né, do meu Pn. Então, são os polinômios de grau menor ou igual a n.
A base canônica dos polinômios, então, eu começo com o termo x na zero, que é o próprio 1. Temos x no expoente 1, x quadrado até o meu x na n. Podemos ver, né, que esse conjunto B realmente é uma base do meu espaço vetorial Pn, pois se escrevermos, né, os vetores da base B como combinação linear e igualarmos eles a zero, né, notem que aqui, por questões didáticas, eu escrevi o polinômio nulo como tendo os coeficientes 0, 0x, 0x², mais 0x na n. Claro que eu poderia representar isso aqui tudo somente por um zero, né? Mas só para fins didáticos, porque quando comparamos os dois lados da minha equação, ó, chegamos à conclusão, a 0 multiplica 1 é igual a 0, a 1x é igual a 0x, a 2x² é igual a 0x². Então, podemos chegar à conclusão que a 0, a 1, a 2 são todos iguais a 0 e o conjunto, né, de vetores é linearmente independente, certo? Por outro lado, também podemos ver que o meu conjunto B gera o espaço vetorial, pois qualquer polinômio pode ser escrito como combinação linear, certo? Desses vetores ou desses polinômios, né, que pertencem ao meu conjunto B, ok? Então, satisfeitas, né, a condição que o conjunto é LI, que o conjunto gera o espaço vetorial, temos então aqui uma base de polinômios, uma base do meu P na N, né? Inclusive essa, como eu comentei, é a base canônica do meu Pn. Há um detalhe que cabe ressaltar aqui, antes que eu me esqueça, é que notem que a base de Pn tem sempre n mais 1 vetores, porque eu começo a contar a partir do x na zero. Se eu considerar, por exemplo, a base de P2, ela é formada por 1, x e x². Então, são 3 vetores para a base de P2. Falamos até agora de base, sempre referenciando o espaço vetorial completo, mas esse conceito de base é válido para o subespaço vetorial também. Então, temos que todo conjunto linearmente independente de um espaço vetorial V é base do subespaço por ele gerado. E vamos agora ver um exemplo. Se pegarmos o conjunto B, com esses vetores aqui, 1, 2 e 1, menos 1, menos 3 e 0, são dois vetores do R3, olhando eles, podemos ver que eles não são múltiplos, logo eles são linearmente independentes. Porém, com somente dois vetores do R3, eu não consigo gerar todo o R3, porque a própria base canônica do R3 tem 3 vetores, então aqui estaria faltando um vetor. Porém, como esses dois vetores aqui são linearmente independentes, eles vão gerar um subespaço vetorial do qual eles vão ser base. Vamos ver, então, isso. Como é que se dá isso? Primeira coisa, então, vamos pegar um vetor genérico do R3 e escrever como combinação linear desses dois vetores aqui. Fazendo a multiplicação escalar vetor, vamos ter A1, 2A1, A1, menos A2, menos 3A2 e 0. Agora, fazendo a soma, né, das coordenadas, das mesmas coordenadas desses dois vetores, vamos ter A1 menos A2, 2A1 menos 3A2 e A1 mais 0. Montando, então, o meu sisteminha linear, ficamos com A1 menos A2 igual a x, 2A1 menos 3A2 igual a y, A1 igual a z. Procedendo, então, às operações elementares, vamos fazer o seguinte, vamos trocar a linha 1 com a linha 3, certo? Então, ficamos com A1 igual a z, e a linha 3 ficou A1 menos A2 igual a x. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos
zerar esse coeficiente aqui e esse coeficiente aqui. Então, vamos fazer linha 2 menos 2 vezes a linha 1 e linha 3 menos a linha 1. Chegamos, então, no seguinte sistema linear. Depois vocês conferem as continhas para ver se está tudo certinho. Agora, a nossa próxima etapa é zerar esse coeficiente aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos multiplicar essa linha aqui por 3. Então, aqui nós vamos ficar com menos 3A2. E vamos subtrair desse coeficiente aqui. Então, vamos ficar com menos 3A2 mais 3A2, para poder zerar esse coeficiente. Claro que, então, nós vamos multiplicar esses termos aqui por 3, e esses termos aqui de cima nós vamos somar, né, mudando o sinal. Então, nós vamos obter o seguinte, aqui menos 3 mais 3, zerou. Aqui vamos obter 3x menos 3z menos y mais 2z. Dessa forma, obtemos o subespaço gerado por aqueles dois vetores definidos lá no início. Aqueles dois vetores vão ser, então, a base do meu subespaço S, que é um subespaço x, y e z pertencente aos reais, tal que 3x menos y, juntando aqui, menos z, igual a 0. Vamos dar uma olhadinha agora num teorema que me diz o seguinte. Se B, V1, V2, Vn for uma base de um espaço vetorial V, então todo conjunto com mais de n vetores será linearmente dependente. Vamos considerar, então, um conjunto B' com vetores W1, W2, Wm. Esse conjunto possui m vetores de V, com m maior que m. Então, temos aqui um conjunto B com n vetores e temos um conjunto B' com m vetores. Esse conjunto B' tem mais vetores que o meu conjunto B, pois meu m é maior que meu n, certo? Então, o que a gente quer mostrar é que esse conjunto B' é LD, certo? Se a gente quer mostrar que esse conjunto B' é LD, nós temos que mostrar que quando escrevermos a combinação linear dos vetores do conjunto B', vão existir escalares, aqui representados pela letra X, vão existir escalares diferentes de 0 nessa equação aqui. Como nós vamos mostrar isso de maneira genérica? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Como B é uma base de V, qualquer vetor W que pertence ao meu conjunto B', ele pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores de B. Isto é, existem números alfa, beta e gama, de tal forma que eu possa pegar o W1 e escrever como combinação linear dos vetores de B, o W2 também, com outros coeficientes, e o Wm também pode ser escrito como combinação linear dos vetores de B. Agora, nós vamos pegar essas equações aqui e substituir na equação lá do slide anterior, que me dizia que eu tinha x1, W1 mais x2, W2 mais xm, Wm igual a 0. Nós vamos substituir nos lugares de W1, W2, Wm. Olha o que nós vamos encontrar, então, né? Fazendo essa substituição, vamos ver o resultado. Na equação, então, x1, W1 mais x2, W2 mais xm, Wm igual a 0, vamos substituir, então, W1, W2, Wm, certo? Todos os x, todos os alfas, os betas, os gamas são escalares, então posso fazer essas multiplicações sem problema nenhum e reorganizar os termos colocando os vetores em evidência, que é o que eu vou fazer agora. Então, vamos ter x1 alfa 1 mais x2 beta 1 mais xm gama 1
multiplica V1. X1 alfa 2 mais x2 beta 2 mais xm gama 2 V2. X1 alfa n mais x2 beta n mais xm gama n vezes Vn igual a zero. Podemos ver o seguinte, se V1, V2, Vn são vetores de uma base, V1, V2, Vn são vetores linearmente independentes. Então, consequentemente, esse coeficiente de V1 é igual a zero. O mesmo acontece com o coeficiente de V2, o mesmo acontece com o coeficiente de Vn. Olhando para o sistema linear resultante, o sistema linear homogêneo, podemos ver que temos m incógnitas para n equações. Como foi definido lá no início, m é maior que n. Então, estamos com um sistema linear, onde temos mais incógnitas do que equações. Não tem a possibilidade de eu achar a solução única para esse sistema linear. A solução única seria a solução trivial. Por isso, necessariamente, quando resolvido esse sistema linear, nós vamos encontrar que existem x que são diferentes de zero. Existe alguns xi diferentes de zero. Se isso acontece, então, lá na minha primeira equação, onde eu escrevi os vetores w de B', né, como combinação linear igual a zero, utilizando os coeficientes x, x1, w1 mais x2, w2 mais xm, wm, se conseguimos então provar que existem x que são diferentes de zero, então o meu conjunto B' é LD. Para completar, então, essa demonstração que a gente viu no exemplo anterior, né, existe um corolário que me diz o seguinte: duas bases quaisquer de um espaço vetorial têm sempre o mesmo número de vetores. De fato, se tivermos uma base A com vetores V1 até Vn e uma base B com vetores W1 até Wm, né? Sendo essas duas bases de um espaço vetorial V. Então, pelo teorema anterior, a gente viu que o número de vetores de A tem que ser igual ao número de vetores de B. Com isso, então, concluímos. Se a base canônica do R3 tem 3 vetores, qualquer outra base do R3 tem que ter 3 vetores também. Se a base canônica de M2 por 2 tem 4 vetores ou 4 matrizes, toda base de M2 por 2 vai ter que ter 4 vetores ou 4 matrizes. Com isso, então, acabamos essa aula de hoje definindo o que é uma base de um espaço vetorial ou de um subespaço vetorial. Na próxima aula, vamos ver o conceito de dimensão de um espaço vetorial. Até a próxima aula, gente!